Do Instituto de Química de São Carlos, e junto com o professor Marcelo Gellen, que está aqui na frente, a gente coordena o ciclo de palestras e seminários Químicas 16. E hoje a gente tem o prazer de começar uma edição comemorativa do Químicas 16, que é a edição USP 90 anos e QISC 30 anos. A ideia dessa edição comemorativa é a gente chamar todos os pró-reitores atuais da nossa universidade para falarem um pouco sobre o que eles pensam, né, do futuro da universidade e que passos a gente deve se atentar para tomar agora para chegar lá no futuro, especialmente pensando ali em 2034, quando a universidade completa 100 anos. Então, eu queria começar agradecendo muito a presença do nosso primeiro convidado, o professor Paulo Nussensweig, que é atualmente pró-reitor de Pesquisa e Inovação da USP. Queria agradecer aqui publicamente o professor Montanari e o professor Hamilton, que deram a ideia da gente fazer essa edição especial, que eu tenho certeza que vai ser muito produtiva. E queria deixar registrado aqui também que a gente já tem uma próxima data pré-programada, em breve vocês devem ter uma confirmação dessa data, que vai ser para uma próxima palestra dessa edição especial, vai ser dia 21 de novembro, uma quinta-feira, com a professora Ana Lana, que é pró-reitora de Inclusão e Pertencimento. Antes de eu passar a palavra para o Hamilton, eu queria só recapitular um pouco da história do Químicas 16 e das bases, né, que compõem o Químicas 16, porque isso tem muito a ver com a nossa edição especial. Bom, então, basicamente, há 16 anos atrás, a USP começou a fazer o seu planejamento estratégico. E, nesse momento, a nossa comunidade foi convidada a pensar como um todo sobre o que a gente desejava, né, tanto para o futuro da universidade, do departamento, do instituto, enfim. Isso está ligado. Para a gente não só manter a excelência da universidade, mas sim ampliar isso, né, em diferentes frentes, ensino, pesquisa, extensão, e mais recentemente tem sido mais pensado também em inclusão e pertencimento. Então, nesse cenário, alguns docentes, especialmente aqui do IQISC, começaram a pensar em algumas ideias, né, do que era desejado para o nosso futuro e como a gente poderia atingir esses objetivos. Eu vou elencar algumas poucas que, coincidentemente, foram alguns tópicos que a gente conversou com o Paulo mais cedo, sendo o primeiro deles o fato da gente necessitar, para que a gente consiga avançar de fato nas fronteiras do conhecimento, consiga atingir ali os efeitos desejados contra os desafios que a gente tem hoje, é ter uma integração muito sólida entre diferentes áreas de conhecimento. Então, a gente abordar os problemas de uma maneira mais ampla e não com uma visão tão fechada e tão fixa. O segundo ponto é a necessidade de a gente repensar constantemente as nossas ações. Então, checando se de fato as nossas ações estão levando a gente para o caminho que a gente desejaria e pensando sempre com uma ideia de inovar o que a gente está fazendo para que a gente não caia sempre nas mesmas ideias e nos mesmos meios que a gente tem utilizado. E, por último, foi objetivado que essas ações elas não ficassem dentro dos muros da nossa universidade, mas sim que contemplassem também, tanto que norteassem, né, tanto o que acontece aqui dentro quanto fora. Então, isso também precisa ser pensado na hora de elaborar essas ações aqui dentro. Então, foi nesse cenário, né, que o professor Hamilton e o professor Montanari criaram o Químicas 16, né, com algumas das ideias que foram o berço, né, desse ciclo de palestras e seminários. Isso foi feito com o apoio do Instituto de Estudos Avançados de São Carlos no início de 2009. E, atualmente, né, o Químicas 16 ele segue muito dessa linha que eu estou comentando com vocês. É um local para todos os públicos presenciarem ali as palestras de pesquisadores muito renomados. Então, alguns meses atrás, eu fiquei muito feliz que a gente teve a presença até de alunos de ensino médio de uma cidade próxima daqui, que vieram até aqui só para participar do Químicas 16. E o objetivo principal é exatamente de reunir pesquisadores de diferentes áreas da química, de ciências da vida, até com uma abordagem humanística de vez em quando, para discutir, né, esses problemas na fronteira do conhecimento, identificar oportunidades
e ajudar a alavancar aí algumas partes da ciência brasileira. O primeiro Químicas 16 teve uma personalidade muito importante, né, da história da USP São Carlos, que foi o professor Sérgio Mascarenhas. E desde a presença do Sérgio Mascarenhas aqui no Químicas 16, a gente teve cerca de 160 palestrantes internacionais e nacionais. Então, foi ficando claro para a gente que o Químicas 16 ajuda não só em bases científicas, em bases técnicas, mas também, por exemplo, na formação de redes, né, e como eu estava falando, nessa discussão dos problemas atuais que a gente tem. Espero que com essa pequena introdução tenha ficado claro aí como essa edição especial, de fato, está ligada às bases do Químicas 16. E eu queria convidar o professor Hamilton para, em nome do Instituto, dar boas-vindas a todos, ao nosso convidado, e fazer a apresentação dele. Bem, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Não é? Hoje em dia sempre tem que lembrar que está sendo transmitido, então parte dos interessados assistirão depois ou estão assistindo agora ao vivo. E é muito importante para o nosso instituto reconhecer a importância do Química 16, não é? E da mesma forma que imaginar os próximos anos do nosso ciclo de seminários, né? Que começou, alguns até um pouco céticos, né? Falar, isso aqui vai ser uma moda de verão, não vai durar muito, né? Mas aí desde 2008, né, professor? Eu comecei com o professor Montanari, né? Que foi quem teve essa ideia daqui original, e eu tive a alegria de poder contribuir com esse ciclo de palestras. Agradeço muito à professora Laís e ao professor Marcelo Gehlen, que estão à frente agora do Química 16, não é? Indo agora para o que interessa, né? Vocês estão aqui para escutar o nosso pró-reitor de pesquisa e inovação, o professor Paulo Luncensweig. Eu só preciso começar todo mundo fala que não é para fazer isso, né? Mas eu faço, começar me desculpando pela demora em ter o senhor aqui, não é? Tanto tempo já que o professor Paulo aqui, porque assim que surgiu a ideia do convite, surgiu essa ideia do professor Montanari de fazer um evento conjunto, sim, uma série, não é, com os pró-reitores, e aí deixamos mais para o final do ano. Então, é com muita alegria que começamos esse ciclo com essa série de palestras com o pró-reitor, com a pró-reitoria, que tem uma relação enorme, né, com a atividade fim do nosso instituto, que é a pesquisa e inovação. Uma breve introdução aqui sobre o professor Paulo, aqui muito breve, né, quer dizer, todos que já conhecem o professor Paulo sabem do currículo muito longo, tá? Eu não vou ficar falando muitos detalhes aqui, mas só para contextualizar um pouco, o professor Paulo Alberto Luncensweig é bacharel em Física e mestre também em Física pela PUC do Rio de Janeiro, fez doutoramento em Física Quântica na Paris 6, trabalhou, salvo engano, com Serge Haroche, foi um prêmio Nobel de Física. O professor Paulo também foi professor visitante na Cornell University em 2012. Depois foi membro de conselho de várias organizações aqui, internacionais, nacionais, né? Muita coisa importante aqui para ser listado, mas não estamos aqui para isso, né? Para falar muitos detalhes assim. O professor Paulo é professor titular da Universidade de São Paulo, já foi presidente da Comissão de Pós-Graduação e coordenador do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Física da USP em São Paulo, o nosso irmão aqui do IFISC, né? Acho que o professor vai mencionar alguma coisa sobre essa relação. Também foi membro da coordenação de área de Física da FAPESP entre 2008 e 2022, não é? 2018 e 2022, desculpe. E apresentou uma coluna Ciência e Cientistas na Rádio USP, mas durante esse período também, não é? E saiu talvez pelas novas funções aí na pró-reitoria, não é? Muito assoberbado, com muito trabalho, e desde julho de 2023, esse aspecto aqui é muito importante, pessoal. Ele é coautor, junto com o professor Raul, da coluna mensal Caminhos da Inovação da Folha de São Paulo online. Eu não me lembro de um veículo do porte da Folha de São Paulo ter se dedicado assim de maneira tão clara, né, e tão perene a essa coluna. Então, muito importante isso para todos nós, que o professor fala lá com uma certa frequência, né, com uma vez por mês. Ele é fellow da Óptica, é só Óptica mesmo que fala? Óptica, e recebeu menção honrosa da Nature Awards para a mentoria em ciência. Suas áreas de interesse são ótica quântica, física atômica e informação quântica. Muita satisfação em tê-lo aqui, professor Paulo, o meu amigo Paulo Luncensweig. Então, a casa é sua, fique à vontade para a sua apresentação. Muito obrigado. Está funcionando
Bom, então primeiro, boa tarde a todas e todos. Um prazer muito grande estar aqui, especialmente ser apresentado pelo meu amigo Hamilton, que cometeu o deslize de me chamar de senhor, mas eu corrigi logo. Dizer que eu usei o título, né, que me foi solicitado. Talvez fale um pouco dos 90 anos da USP, vou falar provavelmente menos dos 30 anos do IQISC, que eu quero traçar um pouquinho um panorama da nossa universidade e também fazer alguns disclaimers, né? Então, me pediram para falar sobre o futuro da universidade, sobre o que eu vejo no futuro, e eu já disse que eu não entro nessa cilada, né? Porque é célebre a frase, né? É muito difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro. Então, não vou entrar nessa cilada. Dentro do que o Hamilton apresentou para vocês, eu acho que a primeira coisa que eu faço questão de dizer, especialmente quando eu aceitei o convite do professor Carlotti para ser pró-reitor, eu dizia para todo mundo, eu sou físico, eu sou cientista, eu estou pró-reitor. Quando eu me tornei pró-reitor, eu era bastante ignorante no que diz respeito à inovação. Então eu acrescentei, né, uma linha a essa introdução do que hoje é a minha essência. Eu sou físico, eu sou cientista, eu sou aprendiz de fundamentos de inovação. É fascinante. A outra observação que o Hamilton falou sobre a referência, né, aos 30 anos do IQISC, esse ano, né, completaram-se 30 anos que eu defendi minha tese de doutorado. E 30 anos atrás, né, no começo do mês de outubro, então esse mês agora, eu começava atividades como pós-doc no Instituto de Física de São Carlos, que eu tinha conhecido como Instituto de Física e Química de São Carlos. E naquela época já me espantei, mas perdeu o quê? Onde foi parar o quê? Né? Veio para cá. Então, tem essas pequenas efemérides, né, que ajudam a fazer com que eu me sinta de fato em casa, né, e agradeço muito o convite. Vamos falar um pouquinho, né, da nossa universidade. Talvez eu devesse fazer mais alguns disclaimers, né? Embora quem tenha sido convidado foi o pró-reitor, vocês vão receber a pessoa. Então é o Paulo que vai falar com vocês. Portanto, muito do que eu vou dizer para vocês vai vir sob um prisma de como eu vejo as coisas. Claro que tem, né, muita coisa que está dentro do arcabouço institucional, mas tem uma coloração, né, muito pessoal. Eu vou começar, né, a gente vai começar a acelerar com coisas que vocês já conhecem. A universidade é enorme, ela é espalhada pelo estado, 8 campi, nessas cidades, e de maneira bem central na nossa universidade, tá essa cidade aqui. Ela tem autonomia financeira administrativa, que é muitas vezes colocada em xeque por sucessivas administrações estaduais, e a gente se defende, né, com unhas, dentes e principalmente com a qualidade daquilo que nós fazemos. É extremamente produtiva, a USP sozinha responde, esse número flutua um pouco, entre 18% e 22% de toda a produção científica brasileira. Ela é extremamente abrangente. É difícil pensar numa área de conhecimento que não exista dentro da nossa universidade. Algo que a gente aproveita relativamente pouco em termos de atração de estudantes internacionais, né? Ela não cobra anuidades, mensalidades, né? E uma universidade desse porte, dessa qualidade, que não cobra anuidades, né, é muito rara no mundo. Muito mais pessoas deveriam estar nos procurando para obter a formação aqui, para desenvolver seus talentos aqui e para, né, a gente conseguir captar, capturar e manter aqui. Fundada em 1934, 52 unidades, 67
bibliotecas físicas, 5 digitais, 19 museus, 5 hospitais. É uma organização de um porte absolutamente gigante. Aproximadamente 90 mil estudantes, dos quais aproximadamente 60 mil na graduação, 30 mil na pós-graduação, centenas de oportunidades de formação na graduação, centenas de oportunidades de formação na pós-graduação. Esse número tem flutuado menos do que a gente gostaria que ele estivesse flutuando mais para cima, a gente tem tido dificuldade de recuperar o número de docentes que nós tínhamos em 2014, né, porque é um problema de fluxo, né? Tem um fluxo de entrada, mas tem um fluxo de saída, e o fluxo de saída é alto, e a velocidade com que a gente consegue prover, né, o fluxo de entrada é baixa. A gente tem tido dificuldade de levar esse número de volta a algo como 6 mil docentes, ou pelo menos a gente não está mais caindo. E eu queria chamar a atenção que quase 100% dos nossos docentes têm título de doutor e que uma fração muito expressiva trabalha em regime de dedicação integral à docência e à pesquisa. O que é importante para uma universidade de pesquisa e inovação, mas tem certas áreas em que a gente deveria repensar um pouco, porque talvez o número esteja um pouco alto demais, né? Isso entra na questão de nós termos uma diversidade maior de atuação dentro da universidade. Chamar a atenção de algo que, né, diz respeito diretamente à pró-reitoria. Dos nossos quase 60 mil estudantes de pós-graduação, nós temos 5.177 em programas de iniciação científica. Não dá 10% do número de alunos da universidade. Nós precisamos aumentar isso. Porque se nós somos uma universidade de pesquisa e inovação, para sermos dignos desse nome, todo aluno que passa por essa universidade deve ter uma experiência de pesquisa na graduação. A gente aprende, né, desafiando as fronteiras do conhecimento. Isso é o que caracteriza o aprendizado numa universidade como a nossa. Então a gente precisa aumentar esse número. Temos da ordem de 2.700 pós-docs, né? E isso também, eu não sei quantos aqui são pós-docs nessa sala, tem alguém? Puxa, que pena. Mas não deveria ser representante solitária. Tá? A universidade não tem olhado pós-docs com o carinho que deveria. Isso já foi identificado, já era algo, né, mencionado na época da campanha reitoral, e nisso a gente vem cumprindo as promessas, a gente tem promovido maior interação dos pós-docs, integração na comunidade, inclusive o congresso de pós-docs foi promovido ano passado. O que não quer dizer que está tudo ótimo, quer dizer que, né, o botão de liga e desliga finalmente foi apertado o botão de liga. Nós temos muito do que nos orgulhar em termos da visibilidade da universidade, né? Então nós temos tido resultados expressivos em rankings, subido nesses rankings internacionais, que indicam... Ranking não é uma avaliação absoluta, está longe de ser uma avaliação absoluta, mas é uma indicação da percepção internacional sobre a nossa universidade. Talvez até mais importante do que vários desses rankings, em vários fóruns internacionais em que nós estivemos nos últimos anos, eu ouvi várias vezes: a USP é um farol na América Latina. O que a USP faz, as outras universidades da região seguem. Então essa é a percepção que existe, e isso obviamente coloca sobre os nossos ombros, né, responsabilidades muito pesadas. Não apenas da gente se manter nessa posição, mas da gente usar isso corretamente, ou seja, da gente liderar na direção e sentido corretos, né, e não da gente se desgarrar do restante da região, mas da gente puxar o restante da região junto conosco. Aqui são resultados de outros rankings, Times Higher Education. Na verdade, no último ranking, que acho que já é 2025,
a universidade saiu dessa faixa e passou ao número 199. Então agora nós não estamos mais numa faixa, nós estamos num número, né? Estamos no finalzinho das universidades que tem um número de classificação. Desnecessário dizer, aí de novo a minha visão sobre o futuro, desnecessário dizer que eu acho que nos próximos 10 anos nós deveríamos galgar várias posições nesse ranking, não como um objetivo a ser atingido, como uma meta, mas como consequência de uma universidade mais madura, de uma universidade que entende qual é o seu papel na sociedade. Tem outros rankings aqui, dependendo dos critérios, quais são, né, aquilo que é privilegiado. Tem um ranking que eu acho que é importante a gente colocar, é esse ranking aqui, que é um ranking de sustentabilidade e cuidado ambiental, né, em que nós aparecemos em 8º lugar entre quase 1.200 instituições. Então são vários motivos para a universidade se sentir extremamente orgulhosa. Diante, né, e o futuro? Como é que a gente se mantém, né, em posições assim? Bom, a gente combina, né, visões que vêm, né, de algum tempo em instituições que têm papéis complementares. Então, uma dessas instituições é a FAPESP, que completou 60 anos, né, e que há algum tempo criou o programa de Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, né, desafiando a comunidade do Estado a se organizar de forma mais ampla, abrangente e integrada, né, e congregando diferentes áreas de conhecimento. Então, a USP, obviamente, tem força, responde com força a esse desafio. Aqui estão centros CEPIDs da universidade, não está completo, está faltando um CEPID, o mais recente que foi aprovado, que eu já reconheci na hora do almoço, né? Vergonhosamente eu esqueci qual é o título do CEPID. É um CEPID da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, FEA, e que foi, né, aprovado na última chamada. Como vocês podem ver, né, isso aqui é um retrato da abrangência da universidade, de diversidade de áreas do conhecimento que são abordadas aqui. Ciências da saúde, ciências biológicas da vida de modo mais fundamental, química, ciências exatas, ciências humanas e sociais, núcleo de estudos da violência, centro de estudos da metrópole, etc. Além disso, né, centros de pesquisa aplicada, centros de pesquisa em engenharia. Esse é um dos mais recentes aprovados centros de pesquisa em engenharia, mostrando, né, de novo, em conjunto com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, né, a associação com o setor empresarial, setor industrial do nosso Estado e respondendo a desafios da sociedade. O futuro. No ano de 2023, o reitor tomou a iniciativa de criar 7 centros de estudo diretamente vinculados ao gabinete do reitor, que estão listados aqui. São centros que, de modo geral, envolvem várias unidades da universidade, né, e pesquisas transversais, multidisciplinares ou interdisciplinares. Eu queria chamar a atenção que desses centros, esses dois, né, são 2 centros, né, em agricultura tropical sustentável, pesquisa em carbono na agricultura tropical, indicando a percepção da universidade da importância do setor agroalimentar no nosso país e da ciência, tecnologia e inovação fundamentais para esse setor. Um centro de estudos da Amazônia sustentável, né? Novamente, a maior parte da Amazônia está no Brasil, né? É uma área crucial para o planeta,
a universidade tem a responsabilidade, né, de atuar na compreensão, na preservação, no manejo dessa área. Um centro de oncologia de precisão, área da saúde em que a universidade é extremamente forte, um centro de inteligência artificial e aprendizado de máquina, um centro diretamente ligado à transição energética, o RCGI, que eu poderia passar um tempo aqui falando para vocês sobre o projeto do hidrogênio verde a partir de etanol, né, e a beleza da solução, né, de hidrogênio a partir de etanol, que resolve o problema de transporte de hidrogênio para abastecimento. Então, e que, né, de novo, é algo que deriva de capacidade instalada no nosso país. Um observatório das instituições brasileiras. As nossas instituições foram extremamente desafiadas nos últimos anos, elas continuam sendo desafiadas, não necessariamente respondem adequadamente aos anseios da nossa sociedade, e, de novo, é papel da universidade estar à frente, né, do estudo e da manutenção, da preservação dessas instituições. Como é que a gente aparece na interação com a sociedade no que diz respeito à inovação? Eu não coloquei aqui indicadores, por exemplo, que são muitas vezes usados de produção intelectual, né? Patentes. Patentes não necessariamente representam a melhor indicação, o melhor indicador para isso, são um indicador. No contexto de inovação, patente é um processo que é lento. Inovação é um processo dinâmico. Então, muitas vezes, é importante a gente saber com que velocidade, com que capacidade nós estamos criando novas empresas. A universidade está dando origem a novas empresas e qual é a vitalidade dessas empresas. Um docente fez um levantamento a partir das bases de dado Crunchbase, a partir do LinkedIn. Em 10 anos, de 2010 a 2020, os maiores fundos de capital de risco investiram 10 bilhões de dólares em startups no Brasil. Egressos da Universidade de São Paulo captaram algo como 4,5 bilhões de dólares desse montante. Então a USP sozinha é responsável pela captação de próximo de metade daquilo que foi captado no país inteiro. Isso é fruto da qualidade dos nossos estudantes, da qualidade do talento que a gente atrai para a nossa universidade. Mostra que a gente não parte do nada, mas, ao mesmo tempo, nós não fazemos o suficiente para impulsionar esse movimento. Então, imaginem onde a gente consegue chegar se a gente dá mais impulso a essas atividades. Um pouco sobre o IQISC, talvez seja um pouco pequeno, né? Mas aqui tem o número de docentes do Instituto, 57, e talvez, né, um reflexo ainda do desbalanço nas áreas de ciência, tecnologia, engenharias, matemática, né? Desse total, 41 são homens e 16 mulheres. Eu não sei se esse número está atualizado, estou vendo o Hamilton franzindo o senho. Bom, isso aí foi levantado pela Rebeca, indicador em 2024. Então eu acredito que esteja correto. Professor, gostei da foto do Campus 2 lá. Então, vocês são os Instituto de Química de São Carlos, né? Isso aqui é retirado do IAR-USP, né? Qual é a evolução da produção escrita, né, do Instituto? Bom, a gente vê que a produção começa antes da fundação do Instituto e começa forte. Ela tem um incremento aqui e algo que parece uma queda, mas aí eu chamo a atenção de vocês que isso mostra uma mudança na forma escolhida para tornar públicos os resultados da pesquisa feita no Instituto. Se a gente olha essa coluna azul, ela é praticamente monotonicamente crescente, e isso são os artigos publicados em periódicos. Em verde estão artigos publicados em anais de conferências. E a gente percebe que o Instituto de Química de São Carlos passou a dar muito menos importância para essas publicações em anais de conferências, né, mantendo sempre uma produção
em periódicos crescentes. Eu olho esse indicador, né, com bons olhos. Eu acho que é uma qualificação da produção do Instituto. Mesma coisa... Ou então, professor, se me permite, talvez seja porque as pessoas estão colocando menos celulares. Porque isso aqui são tirados do lado, então eu acho que a maioria está... É possível também. É possível, mas, de novo, Hamilton, isso significa, né, a importância dada a isso não é a mesma. Né? Isso aqui são as titulações em nível de pós-graduação, e a gente percebe um efeito que eu acho interessante, é um aumento claro da prevalência de doutorados sobre mestrados. Então, a formação em nível de pós-graduação, ela se torna mais desafiadora, né? Ela se torna mais conectada à geração de conhecimento novo, né? E a etapa do mestrado é menos importante em relação a isso. Tá? Se vocês olharem a proposta que vem sendo feita pelo pró-reitor de pós-graduação anterior, atualmente reitor da universidade, de mudança na pós-graduação para dar menos ênfase ao mestrado e mais ênfase ao doutorado, né, fica claro que o Instituto de Química de São Carlos, né, responde a isso, né, de maneira inequívoca. O decréscimo completo aqui, né, tem vários fatores que permitem explicar. Né? Ele começa já antes da pandemia, mas ele se estende um pouquinho em função da pandemia. E ele começa antes da pandemia, entre outras razões, pela questão do financiamento, né, à pós-graduação no país, que caiu drasticamente, né, pelo tempo, né, absolutamente exagerado, sem reajuste nas bolsas de pós-graduação. Finalmente, citações, aí a gente vê uma curva que é essencialmente crescente, né, sem interrupção, com 2 indicadores, Google Scholar e Scopus, né, e como vocês veem, quer dizer, tem discordâncias, dissonâncias entre os dois, né, mas não são tão grandes assim. Né, e a gente vê um reconhecimento da produção do Instituto de Química de São Carlos que é claramente crescente. Vejam, citações são um parâmetro. Né? Quando a gente olha citações de maneira muito localizada, é difícil de extrair uma informação. Quando a gente olha para um agregado de um instituto ao longo do tempo, né, claramente tem informação. Isso indica um instituto, né, que tem aumentado a sua relevância, a sua visibilidade externa. Auxílios FAPESP tem uma regularidade de solicitações e de concessões de projetos temáticos, tem uma certa regularidade, né, um crescimento de auxílios regulares, seguido de um certo decréscimo e algo que parece ser, de novo, uma tendência de crescimento. Eu chamo a atenção para isso, porque isso está associado a uma iniciativa recente da Pró-Reitoria que eu vou mencionar. Preocupante, nenhum dos projetos temáticos é coordenado por mulheres. E isso, obviamente, dificulta, é um dos indicadores, né, que apresentam a dificuldade de surgimento de lideranças femininas consolidadas e que fazem falta à universidade. Jovem pesquisador, né, vocês tiveram um ano mirabilis aqui em 2008, né, mas o Instituto deveria ser mais agressivo, né, na busca de pessoas com o potencial de projeto Jovem Pesquisador FAPESP, que é um instrumento que eu considero excelente. E aí talvez eu também devesse fazer esse comentário com vocês. Eu mesmo sou resultado da iniciativa do Programa de Jovens Pesquisadores em Centros Emergentes. Né? Eu fui um dos primeiros, na verdade, junto com outra pessoa, naquela época era permitido,
né? A outra pessoa era o coordenador, mas o nosso projeto foi um dos primeiros a ser contemplado na Jovens Pesquisadores em Centros Emergentes. Tanto ele quanto eu já tínhamos entrado no corpo docente da universidade, mas foi isso que permitiu iniciar o nosso laboratório. Bom, então vou falar um pouquinho da perspectiva, né, a partir da cadeira onde eu sento atualmente, né, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. E aí eu quero falar de generalidades e que eu acho que permitem, né, indicar para vocês como eu enxergo não é o futuro, é o presente da universidade e aquilo que tem que ser o fio condutor da construção do futuro. Então eu disse para vocês, eu sou antes de mais nada físico, eu sou cientista. Por que a gente faz ciência? Qual é o papel de cientistas? Eu sou muito inspirado pelo lema da Royal Society, nullius in verba, latim, né? Não aceite a palavra de ninguém, veja por você mesmo, né? Ou a versão que eu prefiro, questionem sempre a autoridade. Eu resolvi falar sem o meu paletó, né? Tá meio quente, mas se vocês olharem o meu paletó, eu ostento, né, os 2 pins institucionais da universidade e esse outro aqui que é absolutamente pessoal, Troublemaker. Bom, isso aqui é na Royal Society, eu estive na Royal Society no ano passado. Por que a gente faz ciência? A gente tem normalmente 3 propósitos que se realimentam. A gente quer desenvolver conhecimento novo, a gente quer disseminar amplamente o conhecimento, né, novo, né, poder compartilhar com as outras pessoas a maravilha que é descobrir algo que o restante da humanidade desconhecia, e a gente quer, de forma quase que darwiniana, educar novas gerações para que elas continuem esse processo, né, gerando conhecimento em benefício da humanidade, né, sendo bom mentor. E aí, assim, faça isso, né, e restart. Né? Então, é um ciclo, né, que a gente essencialmente desenvolve até o último sopro. Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. Né? E aí a gente começa na pressão por conexão com a sociedade, com necessidades da sociedade. Todo conhecimento deve visar aplicações. Eu respondo a isso, né, apesar, ou talvez porque eu tive a missão de integrar a inovação à Pró-Reitoria de Pesquisa, né, uma proposta que foi feita de novo na campanha reitoral e que contou com grande colaboração do Hamilton. Eu respondo isso contundentemente de forma negativa. E eu quero apresentar para vocês aspectos históricos disso. Então, começando em 1892. Isso é uma carta à revista Nature, de George Francis Fitzgerald. Aqueles de vocês que estudaram um pouquinho de relatividade restrita já ouviram falar de contração de Lawrence Fitzgerald. É esse Fitzgerald, da contração de Lawrence Fitzgerald. Escreveu uma carta à Nature cujo título é The Value of Useless Studies. E ele diz claramente, se universidades não estudam assuntos inúteis, quem vai estudar esses assuntos? Isso é parte inextricável da nossa missão, da nossa razão de existir. Nós temos a possibilidade, o privilégio e o dever de estudar assuntos para satisfazer a nossa curiosidade. O que a gente sabe é que, na maior parte das vezes, quando a gente satisfaz a nossa curiosidade, isso acaba levando a alguma coisa que acrescenta de forma prática a humanidade. Quase o mesmo título, Harper's Magazine, 1939. Olha a época. Tá? Abraham Flexner, o criador do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, o primeiro diretor. Tá? The Usefulness of Useless Knowledge. E ele explica, né, de maneira muito pedagógica, como que o conhecimento pelo conhecimento está na base dos maiores avanços tecnológicos da humanidade. Na época, uma das coisas que era mais valorizada era justamente a possibilidade de realizar comunicações à distância, wireless communications.
E ele fala, ele relata nesse artigo uma discussão com o George Eastman, o fundador da Kodak, sobre a origem disso, né, e diz: você acha que foi o Marconi, que foi o responsável, né, o Guglielmo Marconi, que foi o responsável por essa revolução? Você está enganado. Isso se deve ao trabalho de James Clerk Maxwell, né, ao estabelecer as leis do eletromagnetismo. Uma vez que as leis do eletromagnetismo estavam estabelecidas, a possibilidade de existência, propagação de ondas eletromagnéticas já estava lá. Se Maxwell não tivesse feito a síntese, né, Marconi não teria de onde partir. Vannevar Bush, né, julho de 1945, né, um relatório a pedido do Roosevelt, né, que só ficou pronto depois que o Roosevelt tinha morrido. Ciência, a fronteira interminável. Tem, né, só para também deixar claro que ignorância, ignomínia, não tem coloração ideológica, um secretário, não lembro se era de Estado ou de Finanças americano, né, ele dizia que o título do estudo do Vannevar Bush não devia ser Science, the Endless Frontier, devia ser Science, the Endless Expenditure, né? A despesa interminável. A gente ouve isso, a gente diria assim, óbvio, né, que era um secretário republicano, né? Não, democrata. Tá? Então, tem ignomínia de todos os lados. Vannevar Bush é extremamente claro. Algumas pessoas dizem, isso já está superado, etc. Eu diria que a maioria das pessoas que diz isso é porque não leu com cuidado. Vannevar Bush coloca várias coisas, mas ele menciona, por exemplo, que pesquisa nas ciências naturais e medicina não deveria se expandir às custas, né, das ciências sociais, humanidades e outros estudos tão essenciais ao bem-estar da nação. E menciona, a ciência não pode viver por ela apenas e sozinha. Claramente, não é uma ideia de que a gente deve privilegiar uma área específica do conhecimento, que a gente deve, né, definir os campeões nacionais que devem receber todo o investimento, né, porque nós somos luminares e nós sabemos o que é melhor para todo mundo. Como que a gente, né, tem que atuar nisso? Eu queria chamar a atenção que na sessão do Conselho Universitário, em que foram apresentados os objetivos estratégicos, né, foi votada a missão, visão e valores da universidade, foram apresentados os objetivos estratégicos da universidade, dos quais tem 12 na verdade, um par que vem de cada uma das 5 pró-reitorias. No caso da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, um dos objetivos estratégicos que foi colocado era apoiar e incrementar os protocolos e a infraestrutura de pesquisa. O que a gente quer dizer com protocolos de pesquisa? É de fato a maneira como a gente faz pesquisa, a noção do que a gente chama de pesquisa e inovação responsáveis, e para isso a gente precisa conhecer boas práticas. Eu fico muito à vontade de falar isso porque nós fizemos uma segunda edição do Guia de Boas Práticas. Para ter uma segunda edição precisava ter uma primeira edição. A primeira edição foi produzida quando o professor Krieger era pró-reitor e tinha na sua assessoria o Hamilton, que eu sei que trabalhou bastante no guia, né? Então, nós trabalhamos bastante em cima daquilo, né, e introduzimos, né, uma série de capítulos novos. Então, aqui estão os novos capítulos que envolvem, por exemplo, a avaliação, envolvem relacionamento interpessoal, etc. No caso da avaliação, quando a gente está fazendo um diagnóstico da universidade e a gente está olhando para o futuro, a gente precisa prestar singular atenção à questão da avaliação. Nós vivemos uma era, né, de ênfase em cientometria e que busca, né, qualificar, busca apreciar o valor das pessoas através de indicadores cientométricos.
pois isso está na contramão do que as comunidades científicas mundo afora têm feito, e inclusive a USP é signatária da Declaração de São Francisco sobre avaliação de pesquisa, né? Nós recomendamos também a leitura do Manifesto de Leiden sobre as métricas de pesquisa e a necessidade de combinação não apenas de indicadores quantitativos, que contém evidentemente informação, mas também indicadores qualitativos, né, que envolvem a necessária subjetividade desse processo. Eu falei, então, está tudo ótimo, né? Eu comentei o decréscimo de auxílios, né, de pedidos de auxílio regular à pesquisa. Houve um decréscimo de submissões à FAPESP e, para dar uma sacudida na comunidade, né, nós criamos um programa de incentivo para que as pessoas peçam, né, recursos às agências de fomento. Vocês podem notar que o pró-reitor tem um certo senso de humor, então é o programa de incentivo à demanda por auxílios, PIDA, com um incentivo para pedidos de auxílios regulares e que é temporário. Isso aqui não é um programa que vai ser mantido ao longo do tempo, porque a nossa comunidade não deveria precisar de incentivos desse tipo para fazer demandas de financiamento para suas atividades ambiciosas, arrojadas de pesquisa. Temos incentivo a jovens pesquisadores, e isso a gente acha que é importante que seja mantido ao longo do tempo. É uma sinalização que, de novo, estava no programa, né, da campanha reitoral, né, a necessidade da gente trazer sangue novo e de incentivar pesquisa arrojada por pessoas mais jovens, liderada por pessoas mais jovens. Eu mencionei o número de mulheres no Instituto de Química e o fato de que não havia nenhum projeto temático coordenado por mulheres. Isso, a gente sabe como é essa dinâmica muitas vezes. Uma equipe tem homens, tem mulheres, e na equipe muitas vezes as mulheres fazem mais trabalho e na hora de discutir quem vai ser coordenador da proposta não são indicadas. Então a gente quer incentivar que projetos temáticos sejam coordenados por mulheres, e este incentivo, a ideia é que ele seja mais perene. Assim como um incentivo à demanda de auxílios internacionais. A gente mostrou os indicadores, os rankings da nossa universidade, o interesse em pesquisas no nosso país. Nós, obviamente, temos condições de atrair muito mais recursos para financiar pesquisas aqui de organismos internacionais do que a gente atrai. Então, nós, né, criamos um escritório de apoio a pedidos, né, de auxílios internacionais, e nós estamos com o PIDA para incentivar a comunidade a fazer isso. Vamos falar um pouquinho de inovação. Desde maio de 2022, inovação faz parte da Pró-Reitoria. A Pró-Reitoria se tornou uma Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. Acho que o nome é um pouco comprido, então ora, né, eu vou nos lugares, ora me apresentam como Pró-Reitor de Pesquisa, ora me apresentam como Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação. Né, muitas vezes esquecem de apresentar como pesquisa e inovação. E isso sempre, né, uma universidade decide aprimorar a sua governança numa determinada área, ela pode decidir fazer isso com uma estrutura própria ou ela pode agregar a uma outra estrutura. Tá? Eu não vou ser taxativo aqui, eu vou dizer para vocês a minha opinião. A minha opinião é que foi, né, obviamente, ela é hoje muito mais embasada do que ela era em 2022. A universidade é um ator indispensável no processo de inovação. O que a gente traz de muito especial é o conhecimento profundo que a gente tem aqui dentro. Esse conhecimento profundo é gerado e realimentado pela atividade de pesquisa. Então, a nossa contribuição à inovação, ela é tão mais única, indispensável, importante, porque ela vem junto da pesquisa. Tá? Nesse sentido, eu acho que a decisão de incorporar a inovação à Pró-Reitoria de Pesquisa foi extremamente acertada e, embora, né, isso
requeira esforços que muitas vezes, né, a gente tem que, né, se estender para um lado, estender para o outro, etc. Nós somos a única pró-reitoria com 2 adjuntos, uma pró-reitora adjunta de pesquisa, a professora Suzana Torresi, pró-reitor adjunto de inovação, o professor Raul Gonzalez, que está no Instituto de Física agora, né, de São Carlos, falando, né, no evento Inovação no Campus. A gente cria a estrutura. A gente tem uma política de inovação, uma exigência da legislação. Eu só chamei a atenção disso aqui para falar sobre a definição de inovação na USP, tá? E que é extremamente abrangente. É um processo que parte de um conjunto de ideias e resulta em impacto benéfico na sociedade, seja ele social, cultural, ambiental ou econômico. Essa definição é muito próxima da definição do MIT. A definição do MIT é mais econômica do que a nossa. Inovação é um processo que leva ideias da concepção ao impacto na sociedade. Tá? É muito próximo, não tem os qualificativos. Tem muita coisa que eu aprendi ao longo desse tempo, né? Eu vou só mencionar algumas coisinhas. Isso é um estudo norueguês, é um review sobre a contribuição de universidades na inovação. Eu queria chamar a atenção para, no fundo, 3 aspectos. Primeiro, inovação, especialmente inovação, né, que a gente chama Deep Tech, tá? Aquilo que envolve hardware, aquilo que envolve a necessidade de fazer pesquisas com equipamentos sofisticados, né, é local. Os parceiros precisam estar num raio de até 30 quilômetros, e isso fica claro nos dados compilados nesse estudo norueguês. Segundo, a atuação em inovação não prejudica de forma alguma a atuação em pesquisa. Pesquisadores que atuam em inovação tipicamente publicam mais e têm maior repercussão. Terceiro, das diferentes maneiras de fazer transferência de tecnologia, uma expressão que eu sequer hoje, né, ela me causa uma certa aflição, porque eu acho que a palavra correta não é transferência de tecnologia, a mais eficaz é cocriação. Justamente não envolve uma transferência de um lado para o outro, envolve uma criação conjunta de tecnologia. E interessantemente, a gente lê essas coisas, né, num review, e a gente tem contato em várias instâncias com casos em que o processo de cocriação ou foi crucial para o desenvolvimento de uma tecnologia, ou a gente vê algo que fracassou e identifica claramente que foi a falta de cocriação que levou ao fracasso. Mais uma fonte da qual a gente bebe, um grupo do MIT, né, Phil Budden, Fiona Murray, approach para a inovação, chamar atenção para algumas coisas. Fala-se em hélice tripla. A hélice tripla é uma visão até grosseira. Um ecossistema saudável de inovação, ele contempla empreendedores, capital de risco, corporações, governo, universidades, de forma balanceada. Capital de risco é extremamente importante. E aí eles colocam um mapa da distribuição de capital de risco per capita no mundo. Isso está um pouquinho antigo, por isso a gente não vê, né, uma representação maior aqui. Tá? Mas vocês veem claramente, né, 2 regiões onde esse capital de risco per capita é gigante. Bom, isso aqui não é uma sujeira, isso aqui de fato é São Paulo. Tá? A gente enxerga aqui, se vocês estiverem com o olho afiado, vocês vão enxergar Santiago, e aqui eu tenho a sensação que é Florianópolis. Tá? Tem uma coisinha, parece uma manchinha de nada. Obviamente isso é um enorme desafio para a gente. No entanto, se a gente olhar no índice global da inovação, a distribuição de ecossistemas no mundo, né, isso aqui são pontos, né, quase ruído, né, e aqui a gente vê clusters de ciência e tecnologia, né, os 100 mais importantes. Tá? Se vocês conseguirem enxergar no meio, né, do azul, vocês de novo vão ver um ponto verde aqui, agora com o meu laser fica melhor, né? O ponto verde está se mexendo, tá? Mas o ponto verde representa São Paulo. Tá? Então, copo meio cheio, meio vazio, a gente olha para isso e a gente enxerga que, né,
A concentração claramente está longe de nós, mas nós estamos nesse mapa. O que significa que a gente tem muito potencial, né, para alavancar e, em particular, explorar melhor a nossa relevância na região. Desde 2022, a gente estabeleceu uma parceria com a OCDE. Nós fazemos parte de um grupo da OCDE chamado ECOL, Entrepreneurship, Education, Collaboration and Engagement. Vários estudos, isso aqui é um mapeamento do ecossistema de São Paulo. Este ponto em verde aqui é a USP representando a nossa importância em termos de geração de conhecimento. É um mapa de conexão de complexidade, né? Então vocês veem que não apenas a gente gera conhecimento, mas nós somos ultra conectados com as instituições ao nosso redor e isso dá a vitalidade do sistema. Eu preciso acelerar um pouco, porque eu já estou tomando muito do tempo de vocês, né? Nós temos diferentes mecanismos de acelerar a inovação, né? E a maioria é pré-existente, né? A nossa entrada na pró-reitoria. O que a gente tem feito é aprimorar, é fazer, né? Colocar os nossos tijolinhos para melhorar essas condições. Então, nós temos a nossa agência de inovação, que é responsável por gerenciar a propriedade intelectual na universidade. Nós temos o sistema Inova USP, que né, ocupa um belo prédio no campus Butantã, em São Paulo, e que agora tem um complexo em São Carlos e tem um complexo em Ribeirão Preto. Em São Carlos já havia um prédio pronto, então as instalações já estão mais operacionais. Em Ribeirão Preto o prédio está em construção. Tá? Existe a intenção de que haja um complexo do Inova USP em Piracicaba também, onde a gente tem incubadora, a gente tem a incubadora USP IPEM em São Paulo, o Supera Parque, entre outros. Para chamar a atenção sobre uma iniciativa que eu acho que é absolutamente capital, nós criamos em 2023 um escritório de integridade e proteção da pesquisa e posso dizer categoricamente que desde segunda-feira esse escritório está operacional, tá? Ativo e operante. Eu não sei se eu quero entrar muito no detalhe com vocês aqui, porque vocês já devem estar um pouco cansadas e cansados, mas só dizer que há duas câmaras, uma câmara para tratar de conflitos de interesse, né? Os conflitos de interesse que naturalmente surgem quando a gente interage com o setor externo à universidade, que sempre vão existir e que precisam ser gerenciados. E uma parte de proteção da pesquisa, que é procurar evitar mau uso do conhecimento que é gerado aqui dentro. E que envolve diversas dimensões, desde dimensão, né, de espionagem e procura de, né, apropriação indevida de conhecimento gerado aqui dentro, até uso, por exemplo, de patógenos para criar armas biológicas, até proteção da biodiversidade, do patrimônio genético. Nós temos caso de furto de patrimônio genético na universidade, de contrabando para o exterior, biopirataria. Tá? A universidade não tem nenhum mecanismo para lidar com esse tipo de coisas e isso, hoje, no mundo de hoje, se nós queremos colaborar com parceiros internacionais, a gente não pode ser tão ingênuo dessa forma, nós não podemos ser o elo fraco nessas colaborações. Então esse escritório entrou em operação, eu vou passar muito rápido sobre isso. O centro disso é onde ocorrem as coisas, são as unidades, é a comunidade, pesquisadores, incubadas, órgãos da USP, entidades parceiras, comissões de pesquisa, e a ideia é que isso haja um fluxo, né, de um modo geral, formado por jurisprudência, ou seja, é padrão, né, e a coisa flui, né, exceto em casos que são mais complicados e que demandam, né, uma atenção. Mas vejam, o objetivo disso é dar segurança à comunidade da USP na sua atuação, tanto em aspectos sensíveis do conhecimento que é gerado, quanto na atuação com o setor externo, para garantir não apenas a universidade tem ciência, mas ela apoia
essas atividades com o setor externo. Esse escritório já nasce com uma característica internacional, né? Ele congrega um consórcio sul-americano, que é, no momento, coordenado pelo pró-reitor adjunto de inovação da USP, mostrando como nós somos, né, a gente tem protagonismo e pioneirismo nessa área. Na verdade, eu deveria dizer, o consórcio de escritórios de integridade, né, ele reúne os escritórios de integridade da região, porque por enquanto só tem um, o nosso. É um processo, né, isso aqui é para mostrar um pouco, né, na portaria que cria o escritório é previsto um prazo de 3 a 6 meses para que ele entrasse em operação e depois um prazo de aproximadamente 2 anos para que ele entre em regime de funcionamento. Então ele está operando, mas tenham paciência, por favor, porque a atitude no escritório, o processo, ele é mais ou menos ilustrado por esse vídeo aqui. A gente tem que ir colocando o trilho na medida que a gente está avançando. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o Instituto Internacional de Inovação. Eu, na verdade, acho que vou passar por isso, tá bom? São iniciativas, né? E, claro, preparatórias para o futuro. A gente quer ter um grande local para essa inovação que envolve cocriação, né? Reunião daqueles 5 atores necessários no ecossistema, dentro de um ambiente na universidade com forte contato com a comunidade de pesquisa da nossa universidade. Talvez para chamar a atenção também, né, de dificuldades que a gente precisa claramente superar para a gente poder enxergar melhor os próximos 10 anos. Numa visita à França, Raul e eu conversamos com o presidente da AgroParisTech, que nos disse: a nossa instituição é uma instituição pública num país antigo e burocrático. Minha vontade foi responder: pois nós somos uma instituição pública num país jovem e burocrático. Isto aqui é um hospital no Distrito de Inovação de Milão. Este hospital, esse prédio lindo, maravilhoso, ele foi erguido em 2 anos. Erguido e está operacional em 2 anos. O nosso Instituto Internacional de Inovação, que vai operar nesse belíssimo prédio aqui no campus Butantã, esse prédio está nesse estado desde 2014. Ele precisa de acabamento no seu interior, precisa, né, fazer uma parte externa de acesso, etc., mas o prédio está basicamente pronto desde 2014. Desde meados do ano passado que nós identificamos que esse prédio, aliás, antes até, nós identificamos que esse prédio seria ideal para instalar um Instituto Internacional de Inovação. A melhor previsão é que ele possa estar operando em janeiro de 2026. A gente precisa usar o marco legal de inovação para que a gente não tenha um prejuízo temporal tão grande assim. Eu preciso falar isso aqui para vocês. Tá? Interação com a Universidade de Montpellier, que, como nós, tem uma visão global. Tá? Eu disse para vocês, grandes desafios, multidisciplinaridade. Né? Então, a Universidade de Montpellier tem uma visão global e eles coordenam um processo que eles chamam de processo de Montpellier. Tá? E a universidade tem 3 eixos. 3 eixos. Alimentar, proteger, cuidar. Alimentar, prover segurança alimentar às pessoas. Proteger, na verdade, aqui é mais proteger a saúde das pessoas. Cuidar é cuidar do planeta, cuidar do ambiente. Tá? Nós somos uma universidade internacional com forte vocação internacional. Isso aqui é um mapa das instituições com as quais a gente colabora. Tá? E vocês podem ver que a gente tem uma forte colaboração com instituições na Ásia, a gente tem uma forte colaboração com instituições na Europa, forte colaboração com instituições
na América do Norte. Aqui, na verdade, é Ásia e Oceania, tá? Nós, obviamente, podemos incrementar a colaboração com instituições africanas e, definitivamente, nós deveríamos incrementar a nossa interação regional. É o que a USP faz, a América Latina segue. Visão global. Esse é um dos projetos que eu tenho mais orgulho. O Hamilton falou de orgulho de amizade. Eu tenho quase tanto orgulho, um orgulho comparável, da amizade com o Hamilton e da amizade com esse senhor aqui, que é o titular da cátedra Ernei Plessman de Camargo, criada junto à Pró-Reitoria para fomentar a pesquisa e inovação. O projeto dele é um projeto de inovação que não tem nada de inovação tecnológica. É inovação em governança global, inovação em ordem global. Luiz Moreno Ocampo, se vocês não o conhecem, vocês talvez tenham visto esse filme aqui, Argentina 1985. Esse ator aqui representa Luiz Moreno Ocampo, procurador adjunto no juízo das juntas, o tribunal que levou à prisão altos integrantes da ditadura militar argentina por crimes contra a humanidade. Não bastasse ser um herói nacional na Argentina, depois disso ele foi o primeiro procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional, aquele que implantou o tribunal e colocou em prática a visão do Estatuto de Roma. Ele está trabalhando conosco nessa visão de que universidades têm muito a dizer no que diz respeito à governança global, mas não é simplesmente de um ponto de vista acadêmico, é de um ponto de vista de influenciar de fato as decisões em âmbito global. Isso aqui é uma fotografia dele no dia de inauguração da cátedra, em que ele mencionou um livro que ele tinha escrito, War and Justice in the 21st Century, que relata justamente a experiência dele como procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional. Hoje, em Madrid, ele lançou esse livro, que agora não é mais Guerra e Justiça, é Guerra ou Justiça. Este livro trata dos conflitos atuais, extermínio de armênios, o genocídio de armênios no Azerbaijão, o conflito, a invasão da Ucrânia pela Rússia, o conflito na faixa de Gaza, indicando mais uma vez que guerras não são maneiras de resolver os problemas que nós temos no século XXI. Nós já deveríamos ter erradicado esse conceito, e a maneira de fazer isso é através de um conceito de justiça. É extremamente interessante ler os pontos de vista que o Luiz tem colocado. Neste livro, que está sendo lançado hoje em Madrid, ele faz referência explícita ao trabalho dele com a Universidade de São Paulo. E uma das coisas que ele tem dito é que ele não encontrou em nenhum outro lugar por onde ele passou, e ele passa por muitos lugares, um ambiente, uma universidade onde ele pudesse desenvolver esse projeto, além da Universidade de São Paulo. A nossa universidade tem vocação global, ela é aberta ao mundo. Nós temos uma diversidade única de áreas do conhecimento, uma diversidade espetacular de áreas do conhecimento. Nós temos uma capacidade de interação entre essas diferentes áreas do conhecimento que as pessoas de fora enxergam muito melhor do que nós. São pontos que a gente precisa explorar no futuro da nossa universidade. Eu acho que eu vou parar por aqui e eu deixo espaço para a gente poder bater um papo. Obrigado. Queria agradecer de novo, professor Paulo, você por essa excelente apresentação. Acho que deu um panorama muito importante da pesquisa, da inovação e da sua visão disso para a Universidade de São Paulo. Então, vamos abrir rapidamente para perguntas, comentários. Professor, obrigado pela sua excelente palestra, visão da universidade que a gente às vezes não tem.
Professor, eu gostaria de saber se a Pró-Reitoria tem mecanismos para identificar onde é que a gente está trabalhando bem ou conseguindo avanços de inovação, que áreas que a gente tem conseguido avanços e que áreas que precisam de um olhar, de um incentivo maior. Eu não sei se é segmentado em áreas de exatas, humanas, como é que a Pró-Reitoria identifica esses segmentos, mas onde é que a gente precisa melhorar, onde é que nós estamos indo razoavelmente bem e como a gente compartilha essas informações para que a gente avance em todos os segmentos. Obrigado. Eu adoraria dizer, nossa, a Pró-Reitoria tem uma equipe de 20 pessoas estudando, né, monitorando todo o avanço das pesquisas na universidade, as diferentes áreas, etc. Não, a gente não tem isso. Então, a resposta é: a gente acompanha na medida do possível, né? E a gente acompanha através de indicadores, né? A gente acompanha através de certas plataformas, mas a nossa informação ainda é extremamente deficiente. Então, eu dou um exemplo. A Universidade Texas A&M é uma universidade estadual. Qual é a fração do orçamento dessa universidade que vem do estado do Texas? 14%. Isso quer dizer que os outros 86% vêm da iniciativa privada? Não. Vem do Departamento de Defesa, vem de agências específicas da NASA, vem de várias fontes, né? Mas eles sabem todas as fontes de recurso da universidade. Nós aqui conhecemos o orçamento que a gente recebe do governo do estado, nós conhecemos várias fontes extra-orçamentárias, mas nós não temos um mapeamento de tudo que entra de recurso na universidade através de projetos, apoio de agências de fomento, convênios, etc. Em nenhum lugar a gente tem esse mapeamento. Agora nós estamos começando a fazer isso, né, por um esforço do Egida, para que isso conste no anuário da universidade. Mas seria muito bom a gente poder dizer, né, quanto que a universidade recebe dessas fontes externas. Eu posso fazer estimativas, né? O orçamento da universidade está por volta de 8 bilhões de reais. O orçamento da FAPESP, executado agora, finalmente acho que está chegando perto dos 2 bilhões, tá? Porque eles têm recebido e têm tido dificuldade de executar. E a USP é essencialmente meia FAPESP. Então a gente recebe 1 bilhão da FAPESP, tira ou põe aí uma ou duas centenas de milhões, né? Um trocadinho. Tá? A gente não tem esse número. A gente não sabe exatamente quanto que a gente recebe do CNPq. A gente tem uma noção melhor de quanto a gente recebe da CAPES. Esses dados não estão consolidados. A gente tem noção, né, dos grandes projetos que estão sendo financiados na universidade, e isso indica áreas em que nós claramente somos fortes. Tá? Nós temos alguma coisa indicando áreas em que a dinâmica é muito pequena. Então, tem pouca captação de recurso, tem pouca produção intelectual escrita, tem pouca formação de recurso humano. A gente identifica isso, né, procurando. Tá? A gente não tem o hábito de fazer isso. A gente identifica, talvez não por área, mas a gente identifica, por exemplo, uma certa timidez, né, de docentes que entram na universidade e que não buscam se afirmar logo de cara. Então, para isso, a gente tem procurado criar alguns programas, alguns incentivos. Mas a resposta bem direta, honesta, não, a gente não tem... Né, os meios de fazer o diagnóstico são principalmente através do Egida. Isso tem melhorado bastante, mas tem um caminho longo ainda a percorrer. Obrigada, professor, pela presença em nosso instituto e pela excelente apresentação que fez. Meu comentário, a minha pergunta é um pouco centrada
nos centros de estudo, por exemplo, sobre a Amazônia Sustentável, em outros também, como seria a chamada para a participação dos docentes da universidade, de acordo com as áreas de pesquisa e interesse, e se existe alguma tratativa, por exemplo, junto à FAPESP, para algum edital envolvendo esses assuntos, enfim, localizado nos centros que o senhor mencionou no início. Bom, então, os centros criados, né, vinculados à reitoria, eles receberam um aporte inicial, né, que não é um aporte tão substancial. Tá? Eles tinham a obrigação de apresentar regimentos de operação, mas não tem uma forma única, né, de chamada de docentes para colaborar, para participar. Tem uma composição inicial, né, e, obviamente, a possibilidade de que docentes, né, docentes pesquisadores se agreguem ou que saiam, né, dependendo da mudança de interesses. Isso não tem uma regra, né, geral para todos. A melhor maneira que a gente consegue fazer de estimular que outras pessoas se agreguem é divulgar as atividades desses centros, e isso é uma responsabilidade de quem coordena. Mas, se me permite uma outra questão, então, decorrente, na página da Pró-Reitoria, existe a composição desses centros? Não, esses centros não estão vinculados à Pró-Reitoria, eles estão vinculados à reitoria. Tá? Então, bom, eu não fui verificar cada um deles, mas eu acredito que a essa altura todos têm página própria, né? O que a gente tem feito na Pró-Reitoria, de um modo geral, é, cada vez que chega alguma demanda, alguma iniciativa que a gente percebe que tem sinergia com os centros, né, a gente encaminha, estabelece o contato, né, para garantir que os esforços da universidade sejam melhor aproveitados. Tá? Então, exemplos, né? Como pró-reitor, eu muitas vezes sou procurado por algum ente externo que está interessado em alguma coisa ligada à inteligência artificial. Fomos procurados para integrar uma aliança de inteligência artificial internacional que é liderada, centralizada na IBM. Imediatamente eu chamei o coordenador do Centro de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina, né, para que a resposta institucional, né, fosse através do centro, cuja ideia é, né, indicar interlocutor da universidade naquele tema. Não é monopólio, não é reserva de mercado, mas é interlocutor privilegiado naquele tema. Tá? Então esse é só um exemplo, né, de como que a gente interliga, né, mas nada disso na universidade é exclusivo. E a outra parte, né, duas outras partes. Esses centros eles devem se estruturar para conseguir andar com perna própria, ou seja, eles não vão ser financiados pela universidade. Então eles têm que obter financiamentos de agências de fomento, de empresas, de parcerias, etc. Tá? Em relação à criação de editais na FAPESP, por exemplo, não acredito que haja editais específicos para estes centros, mas sobre o tema eu quis dizer, não então, para o centro. Um desses centros, mesmo sobre o tema, eu não tenho essa clareza, mas um dos centros que foi criado inicialmente como centro vinculado à reitoria, logo em seguida foi aprovado como CEPID FAPESP, que é o Centro de Estudo de Carbono, né, na agricultura tropical. Então é só um exemplo, né, de que a universidade tinha conhecimento da proposta submetida à FAPESP, tinha a percepção da importância da área para a universidade e decidiu que aquilo tinha que ser um centro independentemente do apoio, né, momentâneo, circunstancial da FAPESP ou não. Tá? Tem uma outra parte que eu não falei, que são centros internacionais, né, que foram criados e que estão em processo de criação. Exemplo, o Centro Internacional de Pesquisa do CNRS, um centro de biotecnologia e bioengenharia
que vai ser inaugurado acho que ano que vem. ICGEB, o CNRS, tem o Instituto Pasteur São Paulo. Aparentemente a FAPESP aprovou no seu Conselho Superior editais para centros internacionais nas universidades paulistas. Então, aí sim existe uma sinergia, né, entre a FAPESP entender isso é completamente novo, né, nas universidades do Estado, queremos aportar recursos. Se o senhor me permite uma sugestão, eu sei que o senhor acabou de dizer que não é ligado diretamente à sua pró-reitoria, mas se o senhor puder fazer chegar até lá, que fosse divulgadas as atividades desses centros e mesmo quem coordena, porque talvez isso leve outros docentes, né, a participarem também. Eu vou me permitir reproduzir uma frase que eu mencionei hoje na hora do almoço e que me impactou tremendamente antes mesmo de eu assumir, né, a posição de pró-reitor. Já estava indicado, mas ainda não tinha sido aprovado pelo Conselho Universitário. Eu ouvi do professor Ali Plonsky: se a USP soubesse o que a USP sabe, ela seria ainda muito melhor. E eu carrego isso comigo todos os dias do meu exercício na pró-reitoria. Eu tenho o privilégio na pró-reitoria de conhecer muito mais sobre a USP do que eu conhecia. Então, eu tenho contato com coisas que eu não tinha contato. No caso dos centros, nós tivemos no primeiro semestre 4 eventos organizados em torno do futuro da ciência, e um desses eventos foi justamente sobre os novos centros que foram criados, com os seus coordenadores, etc., e teve divulgação no Jornal da USP. Tá? Então, se a USP soubesse o que a USP sabe, ela seria ainda muito melhor. É um dos desafios que a gente tem indo à frente, e isso foi também chamado a atenção nos workshops preparatórios do processo de missão, visão e valores. A nossa comunicação ainda pode ser muito melhorada. Tá? E as pessoas hoje, né, elas recebem informação de tantos lados, né, que às vezes algo importante a gente não percebe. Tá? Mas essa informação, ela está lá. Obrigada. E vou fazer uma propaganda antecipada também. Vai ter um número especial da revista da USP, em que vão ser apresentados artigos sobre cada um dos 4 eventos realizados. Então isso está no prelo. Paulo, muito obrigado, viu, pela sua presença hoje aqui no nosso Instituto. Eu gostei pela excelente apresentação da sua visão da nossa universidade e também do nosso Instituto. E eu gostaria de começar fazendo um comentário que eu reputo muito importante, que é o seguinte: dos vários pró-reitores que já passaram aqui pelo Químicas 16, 2 viraram reitores e uma virou vice-reitor. Então, muito obrigado aqui pela sua presença. Hein? Isso é uma ameaça? Não, isso... Mas eu queria retomar aqui um ponto que o meu colega falou aqui, o professor Antônio, que até recentemente o Hamilton e eu temos conversado sobre essa questão, né? Que é essa proposta de inovação que a nossa universidade embarcou agora de uma forma muito eficiente a partir da sua gestão. Né? E medir inovação não é uma coisa que é trivial. Né? Por exemplo, uma das maneiras talvez mais triviais que a gente possa usar é medir quanto custa o produto depois que ele chegou no mercado. Né? Nós somos uma universidade de pesquisa, eu acho que é o nosso principal produto hoje, sem sombra de dúvida, são os nossos alunos, né? Os profissionais que nós estamos formando. Esse eu sempre vejo como o principal de todo ele, que é aquilo que a gente devolve para a sociedade e da melhor forma possível. Né? O que é que a pró-reitoria, o que é que o senhor está vendo de futuro? Eu sei que a sua posição sobre essa coisa futurista, né? Mas onde é que a pró-reitoria quer efetivamente chegar com essa coisa de inovação dentro desse contexto? Acho que a primeira resposta a isso é que sim, eu claramente concordo. Esse é um tópico de uma das melhores conversas que eu tive com o Raul Gonzalez, que é meu amigo, né, tão apreciado quanto o Hamilton, o Luiz Moreno Ocampo,
desde antes, bem antes de assumir a pró-reitoria. E uma das coisas que eu mais gosto é divergir do Raul. A gente, quando diverge, os dois aprendem. No começo, em 2022, nós estávamos discutindo se inovação é ou não missão da universidade. Paradoxalmente, o Raul, que desde que tirou as fraldas ele trabalha com inovação, dizia que não. Eu, que sou um cientista mais fundamental, que nunca fiz um pedido de patente na vida, disse que era. Ao longo da conversa, a gente chegou à conclusão de que, no fundo, nem ele estava correto e nem eu. Que a gente pode olhar o empreendimento universitário numa perspectiva darwiniana. As instituições existem e elas atuam de maneira a preservar a sua existência. Então, a universidade começa com a ideia de você ter um sábio e os seus discípulos, né, e transmitir esse conhecimento. Então, ela começa pelo ensino. Aos poucos, você percebe que você não vai muito para frente se você só ensina aquilo que outros aprenderam, né? Você precisa aprender por conta própria. Então, ela passa a ensinar com a geração de conhecimento. As sociedades, né, crescem, as universidades passam a ser apoiadas com recursos governamentais, né, e a gente quer saber que diabo se faz nessas instituições. Então elas começam a ter que levar de forma mais ampla para a sociedade esse conhecimento, né, você tem extensão. E aí a gente olha o que acontece com a humanidade a partir de pelo menos da segunda metade do século XX, em que conhecimento começa a tomar cada vez mais o papel de recurso natural para a prosperidade das sociedades. Qual é o local nas sociedades, né, mais privilegiado em termos de detenção e geração de conhecimento? Isso é crucial para bem-estar social, né, para crescimento, enfim, sobrevivência das sociedades. Então, inovação passa a ser, né, uma obrigação das universidades. E eu chamo a atenção, quando eu assumi a pró-reitoria, eu disse, a USP já faz muita inovação. Eu não diria isso de novo. Não é porque a avaliação de que a USP já tinha uma atuação forte mudou. É porque hoje eu enxergo que inovação ninguém faz sozinho. 5 atores de forma balanceada. A USP, as universidades precisam desempenhar o seu papel nesse processo. Então, essa é a primeira, né, visão de que inovação veio para ficar. Se nós não formos atuantes em inovação, no sentido amplo que está colocado aqui, né, de forte conexão, de forte troca com a sociedade, nós não estaremos cumprindo as nossas missões. O segundo aspecto disso que você pergunta um pouco, o que a gente enxerga, né, no plantão, na pró-reitoria, para isso, a minha visão o tempo inteiro, desde que eu entrei na pró-reitoria, é que os resultados do que a gente está fazendo vão aparecer daqui a 10, 20 anos. Nenhum julgamento em curto prazo, né, vai ser adequado sobre o que a gente está fazendo. Se me perguntar qual é o maior legado que eu acho que a gente vai deixar na passagem pela pró-reitoria, eu digo que é a criação do Escritório de Integridade e Proteção da Pesquisa. Porque isso vai dar as bases, a estrutura que a universidade precisa para atuar vigorosamente na inovação. Vai dar o respaldo para a comunidade acadêmica, né, atuar com o setor externo à universidade, né, em ambiente de cocriação, não fingindo que os conflitos de interesse não existem e tampouco fingindo que a gente consegue eliminar os conflitos de interesse.
a gente tem questões que são claramente contraditórias. A universidade é autônoma. A gente precisa preservar essa autonomia. Quem define o que a gente quer pesquisar somos nós. Tá? Isso é crucial para a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter uma permeabilidade imensa e um contato enorme com o setor externo, sem que esse setor externo determine qual é a nossa agenda. Então, tem que abrir muito, mas não pode abrir demais. Certo? O que isso quer dizer? Tem uma fronteira clara? Tem um parâmetro? Né? Olha, esta é a medida correta? Significa que nós vamos ter que permanentemente, né, analisar, empurra um pouco para cá, volta um pouquinho para cá, né, na medida em que a gente percebe os efeitos daquilo que está acontecendo, porque a gente tem interesses que são contraditórios que a gente precisa conciliar. Então é gerenciar esses conflitos. Para mim, isso é o maior legado que a gente vai deixar da passagem na pró-reitoria. Muito obrigado. E daqui a 20 anos a gente vai saber que isso de fato deu resultado para a universidade. Né? Só para completar isso, nos diferentes setores no processo de inovação, a universidade tem um papel importante. Nós temos a obrigação de ser aquilo que a gente chama de convener. Tá? Por quê? Porque de todos aqueles setores, né, o único ator que tem o privilégio de poder pensar e atuar olhando o longo prazo somos nós. Tá? É por isso que eu digo, a perspectiva de, né, passagem pela pró-reitoria, plantão na pró-reitoria, é plantar um monte de semente de coisas que a gente vai ao longo do tempo perceber que era necessário e é olhar no longo prazo. No curto prazo para a universidade não é relevante. Professor Paulo, excelente apresentação. Você mostrou uma questão ali que me chamou a atenção de um prédio bastante interessante que está sendo construído e um certo prazo para ser finalizado, né? E a gente sabe que pesquisa e inovação tem uma parte muito importante que é a divulgação, contato com a sociedade, né? E São Carlos tem, não digo dois problemas, mas tem dois fatos que levam a gente a pensar um pouco em como esses processos, que nem você colocou, são demorados. A gente tem um centro de divulgação nosso aqui, que está parado, não sei, deva ser restabelecido, talvez em breve, eu não sei. Mas também temos na Federal um centro, também está parado, não sei se alguns conhecem, mas lá também tem um, né? Então parece assim existir uma certa formação de novas coisas, certo? Deixando para trás certas outras que começam como ideias e depois não se concretizam, né? Então eu sempre digo assim, o cuidado que a gente tem que tratar a ciência no sentido de uma continuidade, né? Quando a gente vê, por exemplo, certas universidades, eles mantêm a tradição, né? E nós no Brasil temos muito assim, costume de interromper as coisas, né? Vem num sentido desses centros, daqui a pouco, por algum motivo, cria-se outros, né? E aí, novamente, cresce. Então, eu acho assim, esse fator de continuidade é extremamente importante, né, na ciência, né, e modificação dela. Então, eu queria que você comentasse isso e qual é que é o papel da pró-reitoria na questão de divulgação, né, certo? Como a pró-reitoria de pesquisa e inovação trabalha o eixo divulgação de ciência. A gente tem que separar, né, aquilo que é feito na pró-reitoria daquilo que é a pessoa do pró-reitor, né? E a pró-reitoria tem um histórico de trabalho em divulgação através de página, através de presença em rede social, e não tem uma estrutura para isso, tá? Não tem ninguém que seja explicitamente dedicado a isso na equipe, mas na minha opinião, feito com extrema competência. Tá? A gente, no ano passado, reformulou a página, né, da pró-reitoria. Uma das coisas que a gente tem feito é colocar, se vocês entrarem na página, vocês vão ver que a primeira coisa que aparece, ou uma das primeiras coisas que aparece, é o conceito de pesquisa e inovação responsáveis e o guia de boas práticas. Tá logo no começo, né?
para chamar a atenção das pessoas. Olha, pesquisa e inovação na USP se faz com princípios, se faz desse jeito. Mas, além disso, a gente tem um link rotativo em que a gente destaca as notícias do jornal da USP, né, daquilo que está acontecendo em termos de pesquisa na universidade. Então, todas as matérias que saem no jornal da USP que envolvem algum resultado, algum trabalho importante de pesquisa, né, a gente tem colocado na página da Pró-Reitoria. Eu já prometi, eu não gosto de prometer coisas que depois eu não cumpro, mas eu já fiz a besteira de prometer que a Pró-Reitoria iria criar uma newsletter mensal. Ainda não fizemos, mas achamos que é importante porque justamente a maior parte da comunidade não sabe de muito daquilo que está acontecendo, muito daquilo que a gente está fazendo, né? Porque não tem como divulgar tudo e, enfim, a gente não tem um local para as pessoas se informarem. Se a gente manda por e-mail, etc., as pessoas recebem, né, dezenas de e-mails e elas não vão ver. Tá? Então, sim, nós estamos antenados com isso. A ouvidora da universidade puxou a minha orelha ontem, se eu não me engano, que um monte de material dos sites da universidade, incluindo, para meu espanto, a própria Pró-Reitoria, não está em inglês. Tá? Não tem correspondente em inglês. Nós somos uma universidade global, uma universidade internacional, né? Não pode. A minha pergunta é assim, um pouco mais direta. A Pró-Reitoria tem, por exemplo, uma possibilidade no futuro ou agora de apoio a eventos internacionais? Eu falo isso porque o México vai ficar pronto algum dia. Porque, na verdade, quando a gente faz um congresso internacional aqui em São Paulo, normalmente tem que fazer em São Paulo, ou tem que se deslocar para certos lugares, às vezes mais turista, mas São Carlos, em geral, não tem sido assim, não tem muita área física para fazer às vezes isso, né? E quando surgiu essa ideia de ter 2 centros de eventos, isso criou assim, uma possibilidade de trazer eventos para cá. Então, mas eu soube que teve um evento recentemente no Campus 2, né, num espaço que vocês têm de eventos, justamente, com apresentação musical. Eu vi isso no grupo de WhatsApp de diretorias e reitoria. O Poti pode me lembrar de quando foi, mas foi no Campus 2. Tá. Mas o não está pronto ainda, né? Isso. A minha pergunta é assim, a Pró-Reitoria... Então, a resposta sobre a Pró-Reitoria... Não. Então, a Pró-Reitoria tem uma linha de apoio, né, parcial, complementar a eventos. Todo ano a gente publica 2 vezes por ano, né, um edital de apoio a eventos. Tá? Mas esse apoio a eventos não é que a Pró-Reitoria vai financiar o evento. A Pró-Reitoria vai dar uma pequena contribuição no financiamento do evento. A gente não tem nem estrutura, nem orçamento, né, para fazer isso. Então essa resposta, né, é definitivamente não. Tá? A questão do Instituto de Inovação, né, da ocupação do prédio, essa questão ela deriva da visão de que nós não temos no Brasil, tá, espaços, centros de inovação que claramente congreguem corporações, capital de risco, governo, academia, trabalhando num ambiente de inovação aberta, de maneira extremamente próxima e integrada. Tá? A gente viu vários modelos disso em outros lugares no mundo. Tá? O que mais nos inspira é o Mars em Toronto, tá? Mas tem vários outros que têm isso. Nós temos, acho que 50 e tantos centros, ambientes de inovação mapeados no Brasil. Todos eles são em empresas e eles envolvem, né, sem demérito, mas eles envolvem inovação incremental. Inovação disruptiva sem a presença da academia é virtualmente impossível. Tá? E nós carecemos disso. Então a gente enxerga o Instituto de Inovação como uma oportunidade,
né, de fincar uma bandeira, de colocar uma âncora e de dizer, estamos entrando nesse jogo. Tá? Aquele hospital que eu mostrei para vocês é do Distrito de Inovação de Milão, né, que começou acho que em 2015 ou 2016, alguma coisa assim, e que é uma iniciativa na área que foi utilizada para a exposição universal, né, o mundial, sei lá, em Milão. Então tem uma instituição que foi criada, Arexpo, né, que eu acho que é After alguma coisa, né, Expo. A área é uma área de 1 milhão de metros quadrados, tá, em que está entrando de tudo. Lá a própria, uma das vacinas iniciais contra a Covid, a britânica, qual que era? Isso, mas qual que era? Já esqueci. Eles têm um espaço lá, tem outras empresas importantes desenvolvendo produto na fronteira lá, tá? E eu estive lá 3 semanas atrás e uma das pessoas responsáveis da Arexpo me levou para visitar, né? E ele comentou... AstraZeneca, isso. Tá? Ele comentou que a Universidade Estadual de Milão, né, tem uma área, né, no campus e que, por conta de incremento de eletricidade, gás, etc., em função da guerra na Ucrânia, a universidade estava sem condições de cumprir o orçamento necessário, acho que é algo como 120 milhões de euros, e eles estiveram ameaçados da universidade sair do projeto. Tá? Ele falou, sem universidade não tem distrito. Tá? Então o que eles fizeram? Eles se mobilizaram e eles levantaram os recursos para garantir que a universidade permanecesse. E aí agora tem lá, né, guindastes e tal, a obra, né, para a instalação do campus da universidade está a pleno vapor. Toda a parte de ciência, tecnologia, engenharias, matemática da universidade vai migrar para lá, né, e vai estar em, né, pleno contato com esse ambiente, né, muito mais amplo do que a gente consegue nos nossos 36 mil metros quadrados, tá, do prédio no campus Butantan. Agora, isso de novo, fazer isso significa que nós resolvemos o problema para São Paulo? De jeito nenhum. Isso é um pedaço do que deve ser um grande distrito de inovação no entorno do campus Butantan, como deveria haver no entorno de todos os campi importantes das universidades no estado de São Paulo. Tá? A gente tem que começar por algum lugar. Então, a visão não é fez isso, está resolvido. Tá? Em relação à continuidade ou não de projetos, né, esse até é um certo exemplo. Né? Esse prédio foi originalmente construído para ser um centro de convenções, tá? Foi abandonada a ideia de centro de convenções, a universidade passou um tempo procurando conceder o prédio para que outros explorassem, e o prédio estava lá. Nós estávamos tratando da ideia de instalar um centro de inovação, né, do outro lado da Avenida Politécnica, num terreno que é da USP, vizinho à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, quando a gente percebeu que este prédio tinha a estrutura para um instituto de inovação. Então a gente falou, vamos fazer lá. O projeto, né, a ideia existia, a gente percebeu que a gente tinha um prédio em estágio muito mais avançado de construção, podia ser instalado lá. Almada, né, do outro lado do Rio Tejo em relação a Lisboa. Está em curso a construção de um distrito de inovação em Almada, no entorno, né, da Faculdade de Ciência, Tecnologia, etc., da Universidade Nova de Lisboa. Então, tudo no entorno. Um projeto de 800 milhões de euros, sendo que, em Portugal, a capacidade, a vivacidade, né, o potencial de inovação, de espalhamento, de aproveitamento disso, muito menor do que no estado de São Paulo. A gente precisa de investimentos desse tipo no estado de São Paulo. Um último comentário sobre a USP não dar continuidade, etc. É verdade que tem iniciativas boas que são descontinuadas
e coisas que são feitas em duplicidade e sem aproveitar sinergias, né? Não me parece fazer tanto sentido a USP ter o seu centro, a UFSCar ter o seu centro e não haver, né, uma ponte aí, uma colaboração. Mas, ao mesmo tempo, grupo de pesquisa, área de pesquisa no Brasil só morre de morte morrida. Nunca morre de morte matada. A área já acabou, não tem mais o que fazer, e, no entanto, aquilo ali é preservado e preservado e preservado, porque, afinal, né, a gente não pode mexer com, né, a pessoa, tá certo? Então, ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente tem o outro lado, que a gente tem uma dificuldade tremenda de deixar para trás aquilo que já está no passado. Pois é, tem que saber fazer. Pessoal, que site que trazer palestras Bom, nós na Pró-Reitoria trouxemos inovação no campus para cá, porque a gente considera que aqui é fundamental nessa agenda. pessoal, vamos encerrar então a nossa sessão de perguntas. Queria agradecer muito de novo o professor Paulo pela presença, pela excelente discussão e apresentação. Espero que você venha mais muitas vezes aqui para o campus para a gente continuar essa conversa. Obrigado, espero vir.